Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindas, bem-vindos. Meu nome é Silvia, junto com Sheila, que vai se apresentar logo, a gente vai dar esse curso sobre plantas medicinais. A intenção minha agora é dar uma introdução em conceitos importantes que eu considero importante de serem ditos quando a gente traz o tema de plantas medicinais. E Sheila, posteriormente, vai vir com uma prática, com questões mais da prática do uso, da colheita, do plantio de plantas medicinais. Bom, deixa eu me apresentar direito. Eu atualmente trabalho na Emater, no cargo de técnico de bem-estar social. Eu formei em sociologia e no percurso do meu curso, eu tive contato com algumas comunidades tradicionais, majoritariamente quilombolas, mas gerazeiras também, do nosso Cerrado Mineiro. E aí, nesse contato, eu entendi que elas tinham uma relação diferente com as plantas de tudo que eu já tinha percebido, assim. Minha percepção era muito superficial e isso me encantou, assim, deu uma profundidade nessa relação entre humano e planta. E nesse processo de contato com as comunidades, eu comecei a interagir com o conhecimento das plantas medicinais no urbano. Através da rede de intercâmbio de Belo Horizonte, eles ofereceram alguns cursos, e nesses cursos eu encontrei minha mestra das plantas medicinais, que é a Tantinha. Tantinha faz parte da rede Pacari, eu vou falar dela mais adiante, e aprendi muito com a Tantinha. E aí, posteriormente, encantada assim, com esse universo da agricultura urbana, que é muito importante também de ser valorizada atualmente no mundo que majoritariamente é urbano hoje em dia, das pessoas estarem majoritariamente nas cidades, eu fui fazer uma horta comunitária com o povo da minha rua. E nesse processo eu descobri vizinhos que eram muito sabedores, assim, muito sabedores e sabedores de plantas medicinais, e foi um universo maravilhoso de descobrir, de pertencimento a um lugar através das plantas medicinais. E de criação de relação, né? Uma coisa que eu achei muito bonito no processo de trabalhar com as plantas é que elas são uma ótima ponte para a gente criar relação com as pessoas. Bom, então vamos lá, queria dar essa introdução para vocês entenderem de onde eu estou falando. Falei que formei em ciências sociais, né? Antropologia, vou trazer algumas coisas de antropologia aqui. Então vamos lá. A sabedoria sobre as plantas medicinais, ela parte dos conhecimentos tradicionais. E o que são os conhecimentos tradicionais? Os conhecimentos tradicionais são os conhecimentos das comunidades tradicionais. E o que são as comunidades tradicionais? Comunidades tradicionais são comunidades quilombolas, indígenas, geraizeiras, como eu disse, ribeirinhas, extrativistas, catadoras de coco. São comunidades que têm uma episteme de mundo própria, que entende o mundo através do lugar que eles ocupam, através da história, da memória que foi construída por essa comunidade. São comunidades que têm jeitos próprios de viver e, através dessa forma de viver, eles adquirem conhecimentos. E as plantas medicinais, o conhecimento sobre elas, primordialmente veio daí, né? Da sabedoria no nosso país, principalmente de comunidades indígenas e comunidades quilombolas. Inicialmente, nossa história começa aí, né? Nesse slide eu trouxe a foto da Luceli. Luceli, ela é quilombola, de um quilombo no Goiás, que chama Quilombo do Cedro. Deixa eu só dar uma confirmada aqui. Isso mesmo. A Luceli, assim como a Tantinha, que foi uma das minhas mestras, ela faz parte da articulação Pacari. A articulação Pacari é uma articulação de povos do Cerrado que utilizam plantas medicinais, e essa articulação construiu um livro de receitas do Cerrado, maravilhoso, chama Farmacopeia do Cerrado. E eu achei interessante essa foto, porque a Luceli está com um fone, né? E quando eu olhei para essa foto, eu fiquei pensando como é importante a gente trazer a modernidade, a contemporaneidade para esse debate. Que a Luceli, ela junta
dois mundos, né? O mundo tradicional, o mundo moderno, e o mundo tradicional ele é moderno também porque ele está em transformação. Estamos todos em transformação, inclusive as comunidades tradicionais. E é importante a gente reconhecer essa transformação de todos, né? Para a gente não colocar em caixinhas o que é uma comunidade indígena, o que é uma comunidade quilombola. Do lado da foto da Luceli está uma foto bem estereotipada, né, de um indígena bem caricatural, na verdade, de um indígena com um cientista. E aí é para a gente pensar assim, né, o que são cientistas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a ciência é feita nas comunidades tradicionais também. A questão é que a gente atualmente, no mundo contemporâneo, considera só um tipo de ciência válida, né? Que é a ciência ocidental, europeia, que foi construída na Europa. Mas, enfim, vamos falar mais um pouco disso, é só para dar uma introduzida. Eu achei essa foto do indígena com esse cientista quando eu estava buscando pelo livro dos Unikunin. É um livro também interessante de ser visto, é o livro da cura dos Unikunin, um livro que junta a percepção de doença, de cura dessas comunidades, que também variam, e isso é interessante da gente trazer, que a percepção de doença ela é construída socialmente, que a percepção de cura também é construída socialmente. E esse livro ele traz receitas com plantas medicinais e também para além das plantas medicinais, que o escopo de ferramentas para a cura dessa comunidade vai além das plantas medicinais. E aí eu achei importante trazer a ideia de que as comunidades tradicionais, elas estão embrincadas em seu território. Elas não vivem sem seu território, ou elas não seriam constituídas sem seu território. Eu refiz essa minha fala porque, infelizmente, atualmente, muitas comunidades estão sendo destituídas de seu território e elas encontram formas de sobreviver. Mas são resistências, né? São resistências. Uma comunidade tradicional, ela está imbricada com o território, porque esse território, ele diz sobre a cosmologia de vida, ele diz sobre como essa comunidade percebe o mundo. Tem um indígena que eu tenho gostado muito de ouvir, que é o Ailton Krenak, indico. Ele tem trazido falas muito importantes de serem ouvidas agora. E essa relação entre comunidade e território ficou muito visível para mim quando eu ouvi o Krenak falando o seguinte: ele faz parte de uma comunidade indígena que foi afetada pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Não, em Mariana. Já tem muito tempo. Em Mariana. Foi o primeiro rompimento de barragem grande que a gente teve. A gente já teve 2, né? E aí ele fala o seguinte, ele fala que quando eles mataram o rio, quando esse evento matou o rio, não foi só a possibilidade deles nadarem ou de pescarem nesse rio que foi morta. O rio era o avô deles. Foi matado o avô deles. É uma relação com o território que eu percebo que no urbano é muito difícil da gente ter. A gente é educado para ser muito globalizado. E uma vez eu ouvi um indígena, infelizmente não sei o nome dele, ele estava na abertura da matéria de saberes tradicionais da UFMG, e aí ele falou o seguinte, ele falou assim, eu percebo que vocês, modernos, têm uma mania de não pertencer a lugar nenhum, de querer não pertencer a lugar nenhum. E isso me mexeu muito, porque eu me sentia assim, eu me sentia no desejo de ser do mundo, de estar no mundo, e ao mesmo tempo eu não conhecia o quintal da minha vizinha. Lourdes, inclusive, foi uma das minhas mestras também. E aí eu percebo essa diferença entre as comunidades tradicionais e a mentalidade que a gente é educado até no urbano, da desterritorialização.
como se o território não é importante, porque eu mudo de casa o tempo todo, eu alugo uma casa ali, alugo ali, e isso não muda minha cosmologia de mundo, não muda as minhas relações, muda as relações, mas não, eu digo que não afeta a minha identidade enquanto Silvia. Enquanto que, para essas comunidades, serem desterritorializadas significa um rompimento com a memória delas, com a história de vida, com a história de mortes, que também é constituinte da identidade dessas comunidades, né, onde elas enterram seus mortos. Então, assim, é importante a gente trazer isso, por quê? Porque quando a gente fala de plantas medicinais, conecta ela a conhecimentos tradicionais, é importante a gente entender que esses conhecimentos, eles não estão vagando no universo aí para a gente pegar eles. Eles partem de povos que estão num território, e é importante a gente estar junto com esses povos para proteger o território deles. Hoje em dia, a gente vê um avanço de políticas para desterritorializar esses povos, como se todo mundo tivesse que estar no urbano, todo mundo tivesse que estar com casa de alvenaria, todo mundo tivesse que ter um padrão de vida que a gente considera moderno, contemporâneo, e a gente esquece toda essa diversidade de formas de estar no mundo. Seguimos. Bom, uso das plantas medicinais pela medicina ocidental. Estima-se que aproximadamente 40% dos medicamentos atualmente disponíveis foram desenvolvidos direta ou indiretamente a partir de fontes naturais, sendo destes 25% de plantas. Esse dado está na política de plantas medicinais que a gente vai trazer mais para frente, que eu vou trazer para vocês mais à frente. É um dado oficial, né? Então, 1/4 de todos os medicamentos que a gente tem disponível hoje vieram de plantas medicinais, vieram de pesquisas relacionadas às plantas medicinais. A gente vê o poder das plantas medicinais, né, na construção da nossa ideia de cura, mesmo no mundo ocidental moderno, contemporâneo. E o que eu quero trazer com esse dado? A gente estudou muito pouco, enquanto ciência ocidental, toda a diversidade que a gente tem, natural. A gente estudou uma parcela ínfima, eu tenho certeza disso, eu não tenho um dado, mas o que a gente tem ainda para descobrir de princípio ativo, de tudo que a natureza pode oferecer para a gente, não foi investigado ainda. E o que foi investigado? Como foi investigado? Como que essas farmacêuticas chegaram nesses princípios ativos que vêm de plantas medicinais? Como que se dá essa pesquisa, né? De novo, a gente volta nas comunidades tradicionais, a gente volta nos territórios. Imaginem vocês que um cientista contratado por uma farmacêutica chega numa floresta amazônica e pensa, eu estou aqui com a função de encontrar uma planta que ajuda a curar, vamos pensar em uma doença, que ajuda a curar coisas do fígado. Aí ele chega lá e olha para aquela natureza daquele tamanho e pensa, por onde eu começo, né? E por onde essas pessoas começam? Elas começam observando como que as comunidades dali usam essa floresta. Qual planta ali é usada para curar questões do fígado? A partir dessa ciência que já foi desenvolvida pelas comunidades, a ciência ocidental moderna continua o caminho dela, validando essa planta no sistema científico que a gente conhece, que a gente valida. Então, é muito importante, de novo, a gente valorizar a fonte de conhecimento dessas plantas medicinais, porque ela ainda vai nos dar muitos frutos se a gente preservar a possibilidade dessas comunidades continuarem se desenvolvendo, continuarem se relacionando com o meio que elas habitam. No Brasil, estima-se que cerca de 82% da população utiliza plantas medicinais nos cuidados com a saúde. Isso é incrível, né? E basta a gente dar uma andadinha em qualquer mercado municipal, a gente sempre vai ver uma barraquinha de plantas medicinais. A gente, de fato, tem uma relação com plantas medicinais e cura muito grande pelo nosso histórico.
que a gente vem dessa relação, né, indígena, quilombola, comunidades que sempre tiveram essa relação com as plantas. E aí, a gente não é exclusividade no mundo. A OMS, ela reconhece que muitos países têm essa relação com as plantas medicinais no seu cuidado e que grande parte da população tem um dado que eu não trouxe, mas mais que 50% da população mundial se usa plantas medicinais para tratar cuidados com a saúde, né, para usar nos cuidados com a saúde. E por que que a OMS ela incentiva? A OMS ela incentiva o uso de plantas medicinais no cuidado com a saúde. É uma recomendação da OMS. Por que que ela faz isso? Porque ela reconhece que já existe esse uso, já é só uma questão de reconhecer esse uso, e também porque é uma forma barata de cuidar da saúde. O uso de plantas medicinais é uma forma barata de prevenção, de tratamento, quando possível, né? O uso das plantas medicinais no Brasil acontece através do conhecimento tradicional de povos e comunidades tradicionais, da medicina popular que se constrói na transmissão oral entre gerações, que é aquela história, né? Ah, minha avó me ensinou que chá de boldo é bom para o fígado. A minha avó me ensinou que é bom tomar chá de camomila quando eu estou muito nervosa. A gente aprende com a vizinha também, no urbano, né? E além dessas duas formas de aprendizado e de uso, a gente aprende e pode usar as plantas medicinais também, porque o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, tem uma política para isso. O SUS, ele tem uma introdução das plantas medicinais no seu escopo de política pública desde 1980, mas essa política ela foi institucionalizada de uma forma mais veemente e no sentido nacional, assim, só a partir de 2006. O que aconteceu? Em 2006, houve a institucionalização da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Essa política, ela visava a introdução de acupuntura, de medicina antroposófica, utilização de águas de sais minerais e também plantas medicinais. Só que no processo de construção dessa política relacionada às plantas medicinais, percebeu-se que era necessário mais detalhamento, era necessário uma política própria para as plantas medicinais. Por quê? Porque era uma política que ultrapassava os limites do Ministério da Saúde, ultrapassava a questão só de saúde. Ela ia para a agricultura, para o meio ambiente, para a indústria. Então, criou-se uma política própria para plantas medicinais e fitoterápicos. A gente vai ver agora um videozinho introdutório sobre essa política e aí a gente volta para comentar um pouco sobre ele.